Uma operação foi iniciada nesta semana na terra indígena Sararé, em Mato Grosso, para retirar garimpeiros que atuam na exploração ilegal de ouro na região. A ação envolve diferentes órgãos federais e tem como foco combater atividades ilícitas no território. Nos 2 primeiros dias, 51 pessoas foram presas durante as incursões. As equipes também atuam para retirar equipamentos usados no garimpo e outras estruturas instaladas de forma irregular. A terra indígena Sararé abriga cerca de 200 indígenas do povo Nambiquara e enfrenta a pressão da exploração ilegal de ouro. A operação busca restabelecer o controle da área e garantir o uso do território pelas comunidades indígenas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Mais de 600 municípios brasileiros estão em situação crítica e podem perder recursos destinados a obras da saúde pelo novo Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC. O alerta foi feito pela Confederação Nacional de Municípios, a CNM. Segundo a entidade, cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais em propostas estão em risco de cancelamento caso as prefeituras não regularizem pendências dentro do prazo, que vai até o dia 25 de março. Entre as obras ameaçadas estão unidades básicas de saúde, as UBS, e também centros de atenção psicossocial, os CAPs, fundamentais para o atendimento à população. De acordo com a CNM, não basta que o município tenha sido selecionado para receber os recursos. É necessário cumprir uma série de etapas legais para que as obras possam de fato sair do papel. Entre as exigências está o início do processo de licitação, a assinatura de contrato e a emissão da ordem de serviço. Além disso, todas as informações precisam ser registradas corretamente no Sistema de Monitoramento de Obras da Saúde, o SISMOB. A orientação é que os gestores municipais verifiquem com urgência a situação de cada proposta dentro do sistema. Dados como a data de início da licitação devem ser preenchidos e documentos como o aviso de licitação precisam ser anexados na plataforma. Caso essas etapas não sejam cumpridas dentro do prazo, os projetos poderão ser cancelados, resultando na perda dos recursos. Reportagem Marquesan Araújo. Microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte devem ficar atentos. Quem tem dívidas pode ser excluído do Simples Nacional. A Receita Federal já notificou mais de 1 milhão e 100 mil contribuintes com débitos que somam cerca de 12 bilhões e 900 milhões de reais. Os avisos estão disponíveis no portal do Simples Nacional via DTE-SN, o domicílio tributário eletrônico, e também no portal ECAC da Receita Federal. O prazo para regularizar a situação é de até 90 dias após a ciência da notificação. Segundo informações do Ministério da Fazenda, a ciência ocorre na data da primeira leitura, se o contribuinte acessar a mensagem dentro de 45 dias da disponibilização. Se isso não ocorrer, a ciência será no 45º dia. Quem quitar ou parcelar as dívidas dentro desse período não será excluído do regime. Caso contrário, a exclusão passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2027. Se a empresa ou o MEI quiser contestar a cobrança, o prazo é de 20 dias úteis. Para isso, será necessário encaminhar a contestação ao delegado de julgamento da Receita Federal do Brasil via internet. A orientação é acessar os canais oficiais da Receita Federal para verificar pendências e evitar prejuízos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. O Brasil alcançou cerca de 66% de crianças alfabetizadas na idade adequada em 2025, superando a meta de 64%. Os dados são do indicador Criança Alfabetizada, que mede anualmente o percentual de alunos do segundo ano do ensino fundamental da rede pública que atingem níveis adequados de leitura
leitura e escrita, considerando critérios de qualidade e equidade socioeconômica e de raça, cor. Em relação a 2023, o avanço foi de cerca de 10 pontos percentuais. Na comparação com 2021, o crescimento chega a aproximadamente 30 pontos. Hoje, todos os estados e municípios participam do Compromisso Nacional de Alfabetização. Segundo o MEC, o resultado mostra que o país está próximo da meta de 67% prevista para o próximo ano. A expectativa é chegar a pelo menos 80% das crianças alfabetizadas até os 7 anos de idade até 2030. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Top Serrana, o portal que conecta você com música, jornalismo, cultura e comunidade. Conteúdo, participação e alto astral. Todos os dias. Uma rede formada a partir de relacionamentos e parcerias. Top Serrana, sua casa na internet. Mais um destino turístico do Brasil foi oficializado. É a rota do Enxaimel, na cidade de Pomerode, em Santa Catarina. O presidente Lula sancionou a lei que cria a rota nesta quinta-feira, fortalecendo o turismo e atraindo turistas brasileiros e estrangeiros. A oficialização do roteiro é relevante também para o desenvolvimento de setores ligados ao turismo, pois promove o crescimento econômico local, sustentável e inclusivo, gerando emprego e renda e valorizando os atrativos naturais e culturais. O nome da Rota do Enxaimel faz referência a uma técnica de construção alemã com madeira e tijolos, sem cimento, pregos e parafusos. Em Pomerode está a maior concentração fora da Europa de casas construídas na técnica Enxaimel, trazida pelos imigrantes alemães. São cerca de 50 casas ao longo de 16 quilômetros em um percurso tombado como patrimônio paisagístico pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. A Rota do Enxaimel, inclusive, foi selecionada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, como uma das melhores vilas turísticas do mundo. Além da herança da imigração germânica, o bairro conserva áreas de Mata Atlântica com nascentes de água, ribeirões e cachoeiras. O Ministério do Turismo apoia estados e municípios a fortalecerem a rota por meio de orçamento específico. Micro, pequenas, médias e grandes empresas, além de microempreendedores individuais do setor turístico, também podem captar recursos pelo Fundo Geral do Turismo, FUNGETUR, que é a linha de crédito voltada a empresas do setor turístico com cadastro no Cadastur. Da agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov. O governo do Brasil zerou ou reduziu o imposto de importação de quase 1.000 produtos no país. A decisão foi aprovada pela Câmara de Comércio Exterior e alcança itens considerados essenciais, principalmente aqueles sem produção nacional suficiente. Entre os produtos com tarifa zerada estão medicamentos usados no tratamento de diabetes, Alzheimer, Parkinson e esquizofrenia, além de insumos agrícolas, produtos da indústria têxtil, itens de nutrição hospitalar e componentes industriais. Na lista de redução a zero estão ainda 970 itens de bens de capital e bens de informática e telecomunicações. Com a redução de impostos, o custo de importação diminui e pode refletir em preços mais baixos para empresas e consumidores. A medida foi anunciada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços na quinta-feira, 26. Com essa ação, o governo busca facilitar o acesso a produtos importantes e reduzir custos para a produção, como também conter preços e estimular a atividade econômica em diferentes setores. A ação faz parte de um pacote mais amplo adotado desde 2023. O governo também ampliou a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês e criou mecanismos de devolução de tributos para contribuintes de menor renda, o chamado cashback. Além disso, iniciativas sociais reforçam o impacto no dia a dia. A isenção de tributos para doação de medicamentos e programas de energia gratuita para famílias de baixa renda ajudam a reduzir as despesas básicas. No conjunto, as medidas buscam aumentar a renda disponível e aliviar o custo de vida da população. Da agência Rádio Gov em Brasília,
Claudimário Carvalho. O Brasil teve uma melhora na percepção de risco em fevereiro, com desempenho melhor que o de outros países emergentes. É o que mostra o relatório mensal da Dívida Pública Federal, referente a fevereiro de 2026, produzido pela Secretaria do Tesouro Nacional. Segundo o documento, o custo da dívida pública registrou queda. No acumulado de 12 meses, caiu de 12,07% ao ano, em janeiro, para 11,90% anual, em fevereiro. Ainda de acordo com o relatório, a chamada Reserva de Segurança do Tesouro também aumentou e hoje é suficiente para cobrir mais de 6 meses de pagamentos da dívida. Além disso, houve aumento na procura pelo Tesouro Direto, com mais brasileiros investindo em títulos públicos. Apesar desses indicadores, o estoque da dívida pública federal cresceu e chegou a 8 trilhões e 840 bilhões de reais em fevereiro, um aumento de mais de 199 bilhões em relação a janeiro. Em análise de conjuntura, indicando os principais fatores que impactaram na gestão da dívida em fevereiro, o documento destaca elementos como preocupações com a inconstitucionalidade das tarifas impostas por Donald Trump e as tensões geradas pela guerra no Irã. O Tesouro explica que esses fatores estimularam a busca por segurança. No cenário doméstico, a curva de juros apresentou instabilidade ao longo do mês, reagindo a expectativas quanto à política monetária local e ao cenário externo incerto. Conheça mais detalhes do relatório mensal da Dívida Pública Federal em tesouro-transparente.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Choperia e restaurante Chapa Quente. Mais que um lugar para comer, um espaço para viver bons momentos. Na praça de alimentação do Friburgo Shopping, de segunda a segunda, o sabor ganha destaque. Petiscos preparados com carinho, pratos à la carte feitos na hora, comida quilo com qualidade e o chopp sempre gelado. Entrega em domicílio e atendimento para empresas. WhatsApp 229 9820 5534. Chapa Quente. Tradição, sabor e convivência à mesa. A partir de agora, escolas públicas de educação básica de todo o país estão obrigadas a dispor de condições mínimas para funcionar. Foi publicada nesta quinta-feira, dia 26, a lei que determina que as escolas devem garantir itens considerados essenciais, como biblioteca, laboratórios de ciências e de informática devidamente equipados, acesso à internet, bem como manter número adequado de educandos por turma. A lei estabelece ainda que as escolas disponibilizem quadra poliesportiva coberta, cozinha, refeitório, banheiros, instalações com condições de acessibilidade adequadas, acesso à energia elétrica, abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos. Segundo os dados de 2025 do Painel de Estatísticas da Educação Básica, o Brasil tem atualmente 178.766 escolas na educação básica, das quais 52% contam com biblioteca ou sala de leitura. O painel aponta que 2,7% das escolas não têm banheiro, 11% contam com laboratórios de ciência, 28,3% dispõem de laboratórios de informática e 38,7% têm quadras de esportes. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta terça-feira, dia 24, no Palácio do Planalto, em Brasília, o projeto de lei do Marco Legal do Combate ao Crime Organizado no Brasil, Lei Raul Jugman, conhecido como Lei Antifacção. O texto cria regras para enfrentar facções criminosas, milícias e grupos paramilitares, além de estabelecer tipos penais específicos para o chamado domínio social estruturado e ampliar mecanismos de investigação e punição. De acordo com a nova legislação, o domínio social estruturado inclui ações como controle de territórios, ataques a instituições públicas e uso de armas pesadas. Também passa a prever punição para quem apoia essas organizações por meio de incitação, fornecimento de armas, cessão de imóveis ou informações e até mesmo a falsa alegação de vínculo com essas organizações para intimidação.
As penas para integrantes desses grupos foram ampliadas. A lei ainda prevê maior integração entre órgãos públicos, inclusive com cooperação internacional, e reforça mecanismos para identificar, bloquear e recuperar bens ligados ao crime organizado. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Márcia Dias. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta segunda-feira, dia 23, em Brasília, da entrega do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, com a premiação de 4.710 municípios e 18 estados. A iniciativa faz parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, coordenado pelo Ministério da Educação, o MEC. Do total, 2.274 municípios e 11 estados receberam o selo ouro, enquanto 1.890 municípios e 6 estados ficaram com o selo prata, e 546 municípios e um estado com bronze. Durante o evento, Lula ressaltou que a meta de chegar a 80% dos alunos alfabetizados no segundo ano do ensino médio até 2030 pode ser alcançada antes. O índice atual é de 66%. O presidente também destacou o compromisso de ampliar as unidades de ensino no país. O selo avalia ações de gestão, formação de professores e acompanhamento da aprendizagem. Ao todo, 4.872 redes de ensino aderiram à iniciativa, o que representa 87,1% de participação. A certificação reconhece práticas voltadas à alfabetização e à redução de desigualdades na educação básica. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. A aviação brasileira registrou 22.900.000 passageiros nos meses de janeiro e fevereiro de 2026, o maior volume já registrado para o período segundo a ANAC. O número representa crescimento de 10,1% em relação ao mesmo bimestre de 2025 e inclui voos domésticos e internacionais. De acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos, o resultado acompanha o aumento da circulação de pessoas para turismo, negócios e serviços. Em janeiro, foram 12.400.000 passageiros e, em fevereiro, 10.500.000, com alta de 9,9% na comparação anual. Os voos internacionais somaram mais de 5.700.000 passageiros no bimestre, com crescimento de 14,9%. A região Sudeste liderou a movimentação, seguida pelo Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. Para o Ministério, o desempenho consolida a recuperação e expansão do setor aéreo após os impactos da pandemia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025.